Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é nosso podcast Auxiliar de Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é a importância de um auxiliar veterinário para a coleta de exames em uma clínica. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês, deixa bastante like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Para iniciar, Karina, para quem é direcionado esse tema? Então, hoje o nosso tema está focado primeiramente, para os alunos que já estão fazendo o auxiliar de veterinário, pessoas que estão cursando auxiliar de veterinário, para elas entenderem um pouco mais sobre o papel dela no foco de uma coleta de exames em uma clínica. Para aquelas pessoas que já são auxiliares de veterinário, que ainda não ingressaram no mercado de trabalho, ou estão passando por um processo seletivo, ou que já estão inseridas em um ambiente veterinário, e para aquelas pessoas que ainda estão meio assim, com dúvidas se elas querem ser auxiliares, se é isso mesmo que elas querem, o que o auxiliar faz. Então hoje vai dar uma clareza de uma das, não é a única, mas de uma das funções do auxiliar de veterinário, como que isso vai interferir, qual a importância do auxiliar de veterinário para essa função em destaque de hoje. Não é a única, mas é uma função muito importante do auxiliar. E Karina, por que a gente escolheu esse tema para hoje? Então, a gente escolheu esse tema porque a gente fala sempre aqui, no nosso canal, que o auxiliar de veterinário ele tem várias funções. Uma das funções do auxiliar é fazer a coleta, ajudar o veterinário a fazer uma coleta de exames. E ao contrário do que muita gente imagina, coletar, por exemplo, um sangue, não é só enfiar uma agulha e tirar o sangue de lá. Coletar umas fezes não é só pegar o cocô e mandar o cocô para o laboratório, Tem muito mais técnicas que estão implícitas, que envolvem o processo, porque se o profissional de auxiliar de veterinário ele faz uma coleta de uma amostra de sangue, por exemplo, de uma forma incorreta, o laboratório pode me dar um laudo incorreto também, porque foi coletado de uma forma errada. E na hora que o veterinário receber esse laudo, ele pode fazer um diagnóstico também incorreto e tratar esse animal também de uma forma incorreta. Então, a forma com que o auxiliar de veterinário faz uma coleta de uma amostra de exame vai interferir no diagnóstico do veterinário e vai interferir diretamente no tratamento e na saúde de um paciente. Então é muita responsabilidade fazer uma coleta de exames. Então por isso que a gente escolheu esse tema, para as pessoas elas terem um pouco mais de noção da importância de estudar, da importância de saber, de ter a teoria, de ter a técnica correta, porque não é tão simples igual às vezes a gente pensa que porque, por exemplo, nós, quando a gente vai coletar exames, a gente imagina que é só o que as moças lá, ou os moços, eles fazem. Eles põem um garrote, limpa e perfura. Tem muito mais do que só esses 3 minutos, 1 minuto dessa manobra que ele está fazendo. Então tem muito mais conhecimento, além daquele minutinho que está sendo aplicado. Então por isso que a gente escolheu, para desmistificar um pouco de que é só pegar e mandar. Tem muito mais coisa por dentro disso. E Karina, a maioria aqui que já tá vendo a gente, já deve ter ido num laboratório realizar algum exame. Na área da medicina veterinária, é mais ou menos a mesma coisa? Então, em questão de amostras, é muito semelhante. Praticamente tudo é semelhante. Por exemplo, amostras de sangue, Até os tubos que a gente usa na medicina humana, que eles usam que eles usam na medicina humana, a gente usa na medicina veterinária. A coloração dos tubos, os mesmos tubos. Amostras de urina, também, O que pode mudar é a coleta, a forma de se coletar, que pode ter alguma alteração, porque são espécies diferentes, São coisas um pouco diferentes, mas a amostra em si de urina é a mesma. Amostra de fezes, também é a mesma coisa, De novo, pode alterar a forma de que é coletada. Biópsia, que é quando a gente tem que tirar um pedacinho, por exemplo, de um nódulo, Mesma maneira, tem biópsia também na medicina veterinária.
Um outro exemplo, citologia, que é quando a gente, por exemplo, pega uma lâmina e encosta uma lâmina no machucado para saber do que se trata. Também tem na veterinária. Aquele do Covid, que é o suave, que é aquele cotonete grandão, né? Que muita gente aqui teve a péssima experiência de passar por aquele exame, que é bem ruim. Também tem na veterinária, não é só para o nariz, pode ser colocado na boca, pode ser colocado em várias outras estruturas. Então, assim, no quesito amostras que são feitas em humanos, né, para ser enviado para o laboratório, é basicamente a mesma coisa. O que pode ter algumas alterações por exemplo, na forma de se coletar, né? Pode ser que eu tenha que fazer alguma coisa de diferente no animal quando comparado com o humano. Eu posso ter diferenças também nos exames que eu vou solicitar. Então, por exemplo, na veterinária pode ser que eu vou precisar de um exame que é específico, que só tem na medicina veterinária, ou na medicina humana um exame que é específico para a medicina humana. Mas assim, se for fazer uma comparação, é muito parecido. Tá? Os materiais, né, que são enviados para os laboratórios, os tipos de exames que são enviados para o laboratório, então é muito bem parecido, não foge muito do que é a medicina humana não. O que mais vai, né, fugir é a questão mesmo da forma de se coletar, porque aqui a gente, né, quando é em humano, por exemplo, em humano, coleta de urina, a gente já tem, né, a nossa consciência de que a gente vai fazer o xixi no potinho. Agora, se pedir para um cachorro fazer o xixi no potinho, ele não vai entender que é para fazer o xixi no potinho. Então, vai ter essa diferença aí da forma de coletar, que é o que a gente está falando aqui hoje, que é importante que o auxiliar saiba fazer essa coleta para não afetar demais a minha amostra. E Karina, conta pra gente, aonde que o auxiliar veterinário entra, né, nessa parte de coleta de exame e o que ele pode interferir, tanto positivamente quanto negativamente? Na questão de coleta de exames, primeiro vamos deixar claro, né, que a decisão de qual exame que será solicitado e de qual amostra que será necessária para fazer aquele exame é uma decisão do veterinário. Tá? Então é o veterinário que vai falar assim: olha, Ingrid, eu vou enviar para o laboratório por exemplo, um hemograma, e eu vou precisar que você colete para mim uma amostra de sangue. O auxiliar, ele já vai ter o treinamento, ele já vai ser capacitado para entender como que ele vai fazer a coleta de sangue, qual frasco que ele vai ter que colocar, se é o de tubo, de tampa vermelha, de tampa roxa, de tampa amarela, quais as possibilidades. Depois a gente pode um dia falar sobre esses tipos de tubos, né? E a forma com que ele vai coletar, a forma com que ele vai armazenar até que o laboratório chegue. Porque ele não pode, por exemplo, pegar uma amostra de sangue de um paciente e colocar esse sangue em cima da geladeira. Ele tem que saber que vai ter que ficar na geladeira, ele tem que saber que a temperatura é de 2 a 8 graus, que é o que tem que estar na geladeira. E como que o auxiliar ele consegue interferir positivamente ou negativamente? Vou começar pelo ruim, que é o negativamente. Por exemplo, vamos supor, tá? Assim, eu vou começar pelo extremo do negativo. A gente vai lá e pede pro auxiliar para ele fazer uma coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose de 2 pacientes. E por algum motivo ele não teve atenção, coletou as amostras dos 2 pacientes, não identificou, não colocou o nome na hora. Ele vai misturar esses frascos. O ideal seria que ele assumisse o erro, né? Olha, eu não coloquei, então eu não sei mais de quem que é quem, né? Só que é claro que vai ter pessoas que por medo de tomar uma bronca do veterinário ou algo do tipo, vai lá e coloca o nome. Eu acho que esse aqui é do Bob e eu acho que esse daqui é da Nina. O que pode acontecer? Pode acontecer que ele pode ter trocado as amostras. E um paciente vai ter um exame, por exemplo, positivo para leishmaniose, mas não era ele. E outro vai ter um negativo para leishmaniose, mas não era o sangue dele. O que isso vai me resultar? Que o animal que estava com leishmaniose não vai receber o tratamento e o que não estava vai receber o tratamento para uma doença que ele não tem. Então ele vai interferir na saúde de 2 animais. Tá? Isso aqui é um exemplo mais, né, uma das coisas mais graves que pode acontecer no caso de uma coleta, né, de exames e que isso vai impactar. Dei esse exemplo da leishmaniose, mas pode acontecer com vários outros tipos de amostras. E um outro exemplo, né, que ele pode impactar negativamente é o seguinte:
Uma das coisas, na hora de coletar, por exemplo, de coletar xixi, a amostra de urina, ela não pode contaminar. Então, se o auxiliar coleta essa urina, por exemplo, de um chão que está contaminado, e foi uma amostra que o veterinário pediu de uma forma mais limpa possível, né, de preferência com sonda, uma outra forma de coletar, e esse auxiliar coletou do chão, o laboratório não vai saber interpretar se, por exemplo, aquelas bactérias que apareceram no exame de urina eram da urina ou era do chão. Ele não consegue, ele não estava lá na hora que foi feita a coleta. E na hora que o veterinário receber esse laudo, vai estar lá que esse animal estava com bactérias na urina. Só que não estava. Estava no chão, foi feita uma coleta incorreta, o veterinário vai prescrever um tratamento para infecção de urina, sendo que esse animal não estava com infecção de urina. Então, assim, eu dei 2 exemplos, né? São outros vários exemplos, depois a gente vai falar de um específico mais para frente, que pode impactar de uma forma muito negativa. E o contrário também é verdadeiro. Como assim? Se ele fizer uma coleta muito bem feita, uma coleta muito mais assertiva, vai garantir que o exame, o resultado do exame seja um resultado muito mais confiável. Eu vou saber que realmente se apareceu, né? Dei o exemplo da urina. Se ele tiver feito de uma coleta, por exemplo, de uma sonda, ou por uma cistocentese, quando a gente enfia uma agulhinha na bexiga, coleta direto da bexiga, e mesmo assim saiu bactéria, eu vou ter mais confiança, porque foi feita a coleta da forma que era para ter sido feita, foi feita uma coleta segura, foi feita uma coleta responsável. Então, se o resultado acusou aquilo, é porque o animal tinha. Então, vai facilitar o diagnóstico e vai fazer um tratamento muito melhor. Então, uma coleta de sangue, uma coleta, né, de amostras de exame mal feita, vai interferir muito negativamente, ou o animal vai ser tratado por algo que ele não tem, ou ele não vai ser tratado por algo que ele deveria estar sendo tratado, ou se ele for feito de uma forma correta, ele vai facilitar demais o diagnóstico, tá? Então, por isso que, assim, saber coletar amostras de exames, qualquer tipo de amostra, é crucial para facilitar o diagnóstico do veterinário e ele conseguir tratar esse paciente de uma forma correta. E Karina, já aconteceu de alguma vez alguma amostra interferir no diagnóstico? Aconteceu, e aconteceu comigo, tá? Eu, antes de formar, eu estava fazendo estágio ainda, eu era uma das pessoas que achava que era só acertei a veia, puxei o sangue, pronto, tá resolvido, fiz a coleta de sangue, aqui no caso em específico. E o erro que eu estava cometendo, né, era o erro de colocar o garrote, né, que é quando você coloca uma gominha, uma luva ou a própria mão, né, a gente vai deixar uma foto aqui para vocês entenderem o que é um garrote, e demorar um certo tempo para perfurar, e isso altera a amostra. O que acontece? Quando eu estava fazendo um garrote, isso no geral, quando a gente faz um garrote e a gente demora a perfurar a veia do animal, as células do sangue, elas vão quebrar, elas vão hemolizar. Só que na hora que for fazer a leitura no laboratório, o laboratório, como eu falei para vocês, ele não vai estar lá na hora da coleta. Ele só vai me dar um laudo que o sangue desse animal está hemolizado. Esse sangue sofreu um processo que rompeu as células. Então, assim, e estava tendo disso, né, durante o meu período de estágio, de que quase todos os animais que eu estava coletando os exames, estavam vindo assim, plasma hemolizado. Tinha hemólise. E o veterinário que era responsável por mim começou a suspeitar, tipo, não faz sentido. Todos os pacientes que coletam, todo mundo tá com plasma hemolizado, todo mundo tá com a mesma coisa, tá assim, coincidência demais. E foi vera por conta dessa falha de coleta, né, de fazer o garrote e esperar tempo demais, né, até achar uma veia para conseguir perfurar, uma coisa assim que muita gente nem sequer imagina que interfere, né? Você colocar, fazer, igual vocês já tiveram, algum de vocês já coletaram sangue e viu que ela coloca uma gominha aqui assim, né? Então, se colocar a gominha e demorar tempo demais para achar a veia, tem que tirar, porque senão vai alterar o resultado. E o laboratório
Não esqueça o que eu estou falando aqui, o laboratório não vai estar na hora que você vai estar fazendo a coleta, ele vai interpretar o que foi enviado para ele. O processo da coleta, ele não participou. Então, ele vai ter só aquela amostra lá para interpretar e ele não vai falar, olha, hemolizou, o plasma hemolizou porque você colocou o garrote demais, você coletou igual o seu nariz. Ele não vai falar isso, ele não estava lá, tá? Então, esse é o maior exemplo, que foi eu, tá? E depois disso, nunca mais eu esqueci. Então, assim, é por isso que é importante que o auxiliar, ele saiba, né, as manobras, as técnicas corretinhas de uma coleta, porque é uma coisa, assim, tão relativamente boba, né, e que a maioria faz e que nem sequer imagina que vai afetar, porque eu mesma, né, eu já estava no meu 8º período de veterinária, eu mesma não fazia ideia, para mim tanto faz, se deixasse o garrote lá 10 segundos, 15 segundos, não ia afetar. Então, saber, né, todas as técnicas corretas, o que pode afetar, o que não pode afetar, para fazer uma coleta, vai te tornar um auxiliar, né, entre aspas, né, expert em fazer coleta. Então, se eu fizer uma coleta, eu tenho certeza que eu vou fazer uma coleta certa e que o diagnóstico vai ser mais assertivo. O diagnóstico do veterinário, né, ele vai ser mais assertivo se eu fizer essa coleta. Então, Karina, assim, para finalizar, você falou dos vários tipos de amostra, mas tem como você escolher uma e dar algumas dicas sobre ela? Eu vou escolher, né, a que mais a gente coleta na clínica, que são as amostras de sangue, né? E as dicas. A primeira, que foi a que eu já entreguei para vocês, que foi a questão do garrote. Não coloquem um garrote, né, enquanto você já não tiver tudo preparado, tiver tudo certo para fazer a coleta, né? Então, essa é a primeira dica. Faça o garrote, né, do acesso venoso, de onde você vai tirar o sangue do paciente, depois que já tiver tudo separado. O que separado? Depois que você já tiver separado, por exemplo, a agulha, a seringa, os frascos que você vai usar, né? Já tiver identificado os frascos, tiver tudo. Porque se você colocar o garrote e depois você caçar pegar a agulha com a seringa e depois você pegar os tubos, isso daí já passou alguns segundos que vai afetar o resultado. O segundo, né? A segunda dica, que também, assim, quem já tá na área vai ficar, assim, chocado, perplexo, é que quando você limpa a pele do animal, a recomendação é que a gente limpe com degermante, que é um sabão, porque ele vai tirar a matéria orgânica, e que passe álcool. Só que, se você passou álcool e você enfia a agulha, esse álcool, na hora da passagem do sangue, tá? Porque é tudo microscópico, tá, gente? Mas que a gente não vê o álcool entrando, não vê o sangue saindo, né, as células, esse álcool pode provocar lesões nas células. E, de novo, o laboratório não vai saber que foi o álcool, tá? Então, quando for passar o álcool, em seguida a gente vai passar um algodão secando. Então, colocar a agulha no paciente quando o paciente já tiver com a patinha limpa e seca. E a terceira dica é que na hora que você colocar o sangue no frascozinho, que você não use o frascozinho como se fosse um pandeiro, sabe? Você não pode pegar o frascozinho, faz conta que é o frasco de sangue e ficar lá, ó, sacudindo, porque tem que homogeneizar. Você não pode sacudir assim, porque as células são sensíveis, elas vão romper, né? Então, na hora que for colocar o sangue, tomba, né? Faça movimentos mais suaves para não provocar lesões nessas células, tá? E uma outra dica, eu falei que era a última, mas é porque eu esqueci dessa outra, é que para identificar o frasco, use canetas, por exemplo, aquelas canetas de CD. Hoje em dia quase não tem CD mais, mas aquelas canetas de CDs, porque tem caneta que você vai usar que a geladeira ela meio que deixa úmido as coisas, que pode apagar, pode borrar. Aí pode, por exemplo, na hora de você manusear, apagar e você misturar as amostras, igual eu comentei do caso da leishmaniose, tá? Então, assim, são essas 4 dicas para coleta de exames. E uma outra que não é específica para coleta de exames é que para quem, né, ou já está estudando ou ainda está procurando estudar, que busque, né, escolas, que busque instituições que elas não foquem em, assim, olha, o auxiliar de veterinário, ele é muito bom para coletar sangue. Ponto. Fim. Essa informação. Enfia a agulha na veia e tira, né? Procure instituições que ensinem
para vocês, né, a importância de vocês fazerem uma coleta certa. Sabe por quê? Porque se ninguém fala para você que se você coletar um exame de sangue errado, você vai afetar a saúde de um animal, você vai coletar de qualquer jeito. Então você tem que saber o porquê. Tem um fundamento do porquê que você está fazendo aquilo, né? O conhecimento que está por trás daquilo. Porque conseguir enfiar uma agulha na veia de um paciente é teoricamente fácil. Mas saber enfiar uma agulha numa veia de um paciente, conseguir coletar uma amostra e coletar uma boa amostra, uma amostra confiável, é só um profissional de auxiliar de veterinário que teve um comprometimento de aprendizado. Tá? Então são coisas diferentes, né? Saber tirar sangue e saber coletar uma boa amostra de sangue para um bom diagnóstico. Aí é um nível a mais de excelência, né, do auxiliar de veterinário, mas antes dele chegar nesse ponto, ele tem que ter passado, né, por um estudo teórico, né, por um estudo da importância de como e porquê de todas as amostras. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido, né, que coletar uma boa amostra é muito mais do que um serviço manual, um serviço braçal, né, que ele requer sim uma técnica e que ele requer um pré-aprendizado para que seja feito de uma forma correta e que se coletar errado, dá um diagnóstico errado, o animal é tratado de uma forma correta e isso pode resultar na morte de um paciente. E se coleta de uma forma certa, o diagnóstico do veterinário vai ser o melhor diagnóstico possível, né? E ele vai conseguir tratar esse paciente e recuperar esse paciente, tá bom? Então, beijão pra vocês e até o próximo. Então esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!